Bom dia. Pensa num inimigo que dá trabalho. Isso mesmo, ao longo de toda a história, o inimigo, a serpente, também chamado de diabo ou adversário, de tantas maneiras ele é identificado, ele tem se posicionado como inimigo de nossas almas. Mas Jesus nos ensinou como resistir e como vencer o inimigo. E ele fez isso de uma forma bem prática e é incrível como o Senhor Jesus, ele revestiu a sua igreja de autoridade e capacitou para poder resistir e vencer esse inimigo. Se você quiser aprender um pouquinho essa lição comigo, te convido você a participar comigo hoje. Meu nome é Brandão, eu sou professor da Escola Bíblica Dominical na Igreja Batista em Brás Cubas. Em Apocalipse está registrado que ele é o acusador e ele acusa de dia e de noite. Você já imaginou alguém ficar te acusando enquanto você está dormindo? Não dá trégua. É algo impressionante. Isso está registrado e esse acusador vai ser vencido, né? Ele que acusa os irmãos, ele que acusa a igreja, ele que se opõe, é ele que faz todo esse trabalho de promotor aí perante o tribunal. Por isso que nós precisamos de um advogado. O Senhor Jesus é o advogado que nos defende. Ele é aquele que está constantemente preocupado conosco e trabalha perante esse tribunal. E o Espírito Santo é o que faz as argumentações através de gemidos inexprimíveis. Ele revela o porquê nós às vezes somos tão advertidos, pegos de surpresa em armadilhas nesse sistema que o diabo implantou nesse mundo. Então, é um campo jurídico totalmente deturpado, esse modelo que o diabo colocou. E inclusive ele foi tão ousado, tão atrevido, que ele chegou a tentar o próprio Senhor Jesus. Então nós vamos observar algumas coisas nessa lição. E o objetivo é conscientizar sobre as ações do dia a dia e hábitos errados, mostrar que nossa forma vã de viver revela a direção errada que andávamos e saber que o Senhor Jesus é quem nos dá autoridade para resistir. E o texto que vamos falar está em Tiago. Olha só. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Mas não é que ele vai fugir e não voltar mais, ele vai mudar a estratégia e vai voltar novamente. Então, nós temos que estar sujeitos a Deus e resistir ao diabo, que o Senhor vai nos dar condições de vencê-lo. Versículo 8. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Alimpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai os corações. Senti as vossas misérias, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor, e ele vos exaltará. O texto que vamos destacar é o 7, que diz que nós devemos nos sujeitar a Deus. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Uma coisa que nós temos que pensar é que um ser extremamente perigoso anda solta, criando armadilhas e forjando armas perigosas. Nos faz pensar de que forma iremos vencer. O Salmo 91 ele revela, que ele cria laços, laços como armadilhas de pássaro, laço de passarinheiro. Ele usa de setas e dardos inflamados. Ele usa artimanhas, artifícios, sistemas, hostes organizadas, trabalha para fazer a igreja cair. Mas Jesus já venceu, ele é o inimigo vencido. E o Senhor Jesus provou na tentação do deserto que o diabo não é invencível. Ali no deserto, ele mostrou como se luta e vence o inimigo. Ele usou duas estratégias, resistência e a palavra. Então, quando Jesus foi tentado, nós observamos que ele ficou um tempo ali no deserto. Ele estava bem debilitado, e ele ficou numa condição mínima ali e nos mostra que através de resistência, mesmo estando numa situação bem crítica, ele pôde vencer o inimigo.
ele não é invencível. Então o Senhor Jesus, ele poderia ter acabado aquele negócio antes mesmo de começar. Mas o Senhor Jesus sempre está preocupado em nos dar uma lição, em nos mostrar os meios, os métodos a serem utilizados. E isso, Tiago, ele esclarece, porque devemos resistir às paixões e mostra que a amizade com o mundo é inimizade contra Deus. Então, nesse capítulo 4 de Tiago, ele estava trabalhando com os problemas que estavam acontecendo com alguns irmãos lá no tempo dele, lá na igreja que ele fazia parte. E eles estavam ali tomados pelas vontades mundanas e eles estavam tendo algumas desavenças. Mas essa mensagem também nos alcança porque ela é bem atual. É uma mensagem que serviu para as pessoas naquela época e também para a igreja nos dias de hoje. Ao separar a fé das obras, a epístola enfatiza o cristianismo prático e nos dá munição para resistir ao inimigo e ao pecado. Nós devemos nos aproximar de Deus e resistir às artimanhas e às estratégias do diabo, que constantemente afligem as nossas vidas, a igreja, e ele trabalha constantemente para isso. E em Tiago capítulo 3 o tema é sobre a amarga inveja também, em sentimento faccioso no coração. Então a inveja é complicada, a inveja realmente ela gera muitos problemas no meio. E esse problema na vida daqueles primeiros cristãos vem atravessando séculos. Hoje não é diferente. A natureza humana permanece a mesma. O ensino de Tiago está tratando do caráter cristão que precisa ser afinado com o sentimento de Cristo. Então, esse caráter que nós desenvolvemos através de nossas concupiscências mundanas, quando o Senhor Jesus entra em nossas vidas, ele muda isso. E ele coloca uma coisa dentro da gente, que é a gente dar graça em tudo que nós temos, em tudo aquilo que nós vivemos. E essa carta foi dirigida aos primeiros cristãos dispersos no Império Romano e enfatiza um cristianismo eminentemente prático. A cobiça e o desejo excessivo de possuir o que pertence ao outro. Então isso era uma característica que já acontecia já naquela época. Então isso é algo realmente que gera muito problema, querer ter algo que não é nosso, que é de outro. A inveja é um sentimento de tristeza e pesar pela alegria, felicidade e sucesso de outra pessoa. O diabo trabalha muito nessa área. Nós temos que ser vigilantes nessas questões. E o cristão deve se contentar com o que tem. Felicidade, presença de Deus em nossa vida, para que Deus possa nos acrescentar a cada dia, segundo aquilo que Ele propôs como plano de vida para nós. Na verdade, o cristianismo é a única religião do planeta que tem o Espírito Santo. Então, a receita para resistir ao inimigo, há uma estratégia aí. Mas o Espírito Santo ele está junto com a igreja e ele trabalha para que a igreja seja vencedora em todos esses aspectos. Todas as investidas do inimigo, todas as suas estratégias, o Espírito Santo é quem nos ajuda, quem nos fortalece, quem nos admoesta. Tiago mostra que o Espírito Santo está em nós e essa vantagem nos permite viver uma vida santa e resistir ao inimigo. Olha o que diz o versículo 5 do capítulo 4. Ou cuidais vós que em vão, diz a Escritura, o Espírito que em nós habita tem ciúmes, ou seja, o Espírito Santo que está em nós, ele não tem essa manifestação de ciúmes, se realmente ele controla o nosso ser, nós não temos esse tipo de natureza. Essa submissão e humildade a Deus é descrita de várias maneiras, como resistir ao diabo e ter duplo ânimo. Então, submissão a Deus é a estratégia que Tiago fala. O duplo ânimo diz respeito aos crentes indecisos e divididos em suas decisões entre Deus e o mundo. Então tem pessoas que não tomaram uma decisão prática real. Eles querem viver uma vida dupla, Quer viver uma vida mundana e também quer viver uma vida com Deus. Não dá para a gente ter as duas coisas. Ou vive-se uma vida mundana ou se vive uma vida com Cristo Jesus, deixando para trás as coisas
que nos seduzem deste mundo. E olha só, os lamentos e os resultados. Tiago exorta que nossas misérias, lamentos, choros, angústias resultará em bênção entre elas. Primeiro, o diabo vai fugir e o Senhor nos exaltará. Essa é a vitória. Para resistirmos o inimigo, precisamos submeter-nos a Deus. Ou seja, quando Deus trabalha a nossa vontade, quando o Senhor trabalha na direção daquilo que Ele quer conduzir nossas vidas, nós nos tornamos vencedores em Deus. É Ele que nos dá todas as condições para sermos vencedores. Tiago relaciona uma série de exortações que, se praticá-las em conjunto, resultarão na completa resistência ao inimigo de nossa alma. Devemos resistir ao diabo, purificar as mãos e limpar o coração. Sujeitemo-nos à vontade de Deus e cheguemo-nos a Ele. Ao longo da minha vida cristã, eu vi muitas dissensões, muitas discussões a respeito de cargos, ministérios, e fica muito claro que as pessoas sempre estão correndo atrás de seus próprios interesses. Mas quando nós nos sujeitamos a Deus, tudo aquilo que o Senhor tem preparado para nós nos coloca numa condição de estarmos sempre gratos pelo que o Senhor nos proporciona, gratos pelo ministério, gratos pela nossa vida, grato pelos nossos bens também, pelos nossos filhos, pelo seu cuidado, porque Ele é quem cuida de nós. E cada um tem uma porção, né? Nem todos vão ter uma determinada porção de privilégios, vamos dizer assim. E privilégio também tem o seu preço, mas nós temos que estar com contentamento com aquilo que Deus nos deu, com aquilo que nós temos. Então, se o diabo ele for trabalhar na área dos sentimentos naturais do homem, de querer desejar, de querer ter, saiba que a coisa certa a ser feita é estarmos posicionados, nos submetendo a Deus, né, e resistindo ao diabo. Nisso a gente vai conseguir alcançar a vitória. Mas não fique achando que ele vai dar trégua, não. Ele vai voltar. Porque além dele montar as estratégias de ataque, ele nos acusa o tempo todo, de dia e de noite. Já imaginou? Você vai dormir e ele que está lá com todos os seus argumentos, todas as suas estratégias para nos acusar, nos levar à tentação, para nos levar a uma área de conflito. Então é o próprio Senhor quem vai nos defender. Inclusive ele pediu para peneirar a Pedro, né? Ele queria lançar Pedro numa situação complicada ali de ser tentado, mas o Senhor Jesus fala, olha, eu intercedi por você, né? Eu falei não. Então a diferença de Pedro e Jó é que Jó não tinha um advogado. Jó sentia a falta de Jesus. Então a grande diferença de que hoje nós vamos ser tentados, nós não seremos tentados sozinhos. O Espírito Santo está conosco e o Senhor Jesus também advoga em nossa causa, para que nós possamos crescer espiritualmente, crescer como vencedores e com o Senhor Jesus fazendo parte constantemente em nossas vidas. Que você possa entender essa mensagem de hoje, possa se sujeitar a Deus, à vontade de Deus e entender que o Senhor sempre tem o melhor para nós. Que Deus te abençoe. Semana que vem estaremos aqui para estudarmos mais uma lição com os irmãos.